Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar aqui semeando mais uma palavra aqui na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros, e é com grande ênfase que eu quero falar hoje, no dia 2 de novembro, considerado aqui, então, o dia, dos mortos, no caso, o dia em que as pessoas vão até o cemitério, o dia dos finados, e as pessoas, na maioria das vezes, vão estar ancorando seus pensamentos e, por vezes, quando não têm conhecimento, elas estarão sofrendo de uma maneira extremamente difícil. Estou aqui para clarear um pouco mais para aqueles que já conhecem a palavra e aqueles que não conhecem, o que nós temos de instrução do Espírito Santo para nós agora, para passarmos esse dia de uma maneira muito tranquila, né? E como que nós vamos ter uma maneira tranquila num dia onde a gente relembra, por exemplo, a morte de entes queridos? Eu, por exemplo, tenho meu pai que faleceu, que faz daqui a 2 dias faz 2 anos. Então, como não ancorar esse pensamento nosso ali? Primeiro, nós necessitamos entender o que fala a palavra do Senhor. Então, nós vamos ver agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, uma palavra de instrução que vem para nós aqui, através, então, do Espírito Santo, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com ele dormem. Dizem-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecemos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados, como é importante nós entendermos essa palavra. Quando nós recebemos essa instrução aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo está falando em relação a isso. Ele está dizendo assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, as pessoas que estão hoje, né, e que não são recriadas em Cristo Jesus. O que é isso? São pessoas que, né, sempre a nossa narrativa, a gente sabe que Deus nos criou espírito, alma e corpo. Adão e Eva estavam no jardim, na primeira dispensação da inocência, onde eles tinham livre acesso com o Senhor nosso Deus. Diante disso, eles decidiram em seu coração, com uma influência, então, né, de Satanás, para o quê? Para comer da árvore do bem e do mal. Entendemos diante disso que a misericórdia do Senhor os preservou vivos, pois eles morreram 930 anos aproximadamente depois fisicamente. No entanto, espiritualmente ali, eles se afastaram e morreram na parte espiritual. Então, ou seja, lembrando, no nível do espírito, eles ficaram mortos e afastados do Senhor, criando-se ali um muro de inimizade entre o homem e Deus. E a gente sabe que Deus tentou de todas as formas que através das dispensações que nós pudéssemos ter uma aliança com Deus e Deus conosco, mas no entanto sempre o homem falhou. E aí depois veio a dispensação da consciência, né? Lá em Noé, por exemplo, criando a arca e avisando a todos, mas o povo com a consciência do pecado, com a consciência de toda a situação, decidiram simplesmente não acreditar e a misericórdia de Deus se estendeu em uma família, a família de Noé. Diante disso também, nós entendemos depois disso um período do governo humano, aonde o povo queria criar uma escada para chegar até o céu
e não ter disperso o seu povo. Deus traz ali então uma confusão de línguas e evita que essa afronta chegasse até o Senhor. Então o Senhor teve a misericórdia de não exterminar esse povo, mas permitiu ali que através da divisão de povos, de línguas, o povo parasse então porque não se entendiam mais. Logo após isso, nós vemos uma dispensação patriarcal, onde Deus levanta Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó também tem os seus 12 filhos, gerando as 12 tribos, José sendo elevado, por exemplo, ao Egito, sendo vendido, escravizado, preso, mas depois se tornou governador, e com isso também trouxe, devido à fome, todo o povo que estava da sua família, né, os hebreus, para que pudesse ir até o Egito, se alimentar e lá permaneceram em honra. Passando-se o tempo, trocou-se os faraós e veio também outros faraós que decidiram, olhando aquela imensidão de hebreus que tinham ali, em escravizá-lo os mesmos por aproximadamente 430 anos. Então, você consegue entender que houve tempos e dispensações bíblicas. Diante disso, é estabelecido o período da lei no qual o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu a lei que foi estabelecida em Moisés, de Deus através da vida de Moisés, e que veio onde Jesus Cristo, o Cordeiro, a oferta, né, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, veio, cumpriu a lei, encravou-a na cruz, trazendo para nós agora um período de graça. Quando Cristo Jesus, ele encrava na cruz a lei, automaticamente, nesse período aonde ele estava, ele busca todo o povo que estava no seio de Abraão, ou seja, todos aqueles que estavam mortos e que aceitavam a Deus pela fé. Lá estavam os profetas, maiores e menores. Não podemos dizer que todos foram salvos, mas ali só Deus sabe e nós vamos saber só na eternidade. Mas ali estavam esses homens de Deus que permaneceram fiel até o último, e Deus trouxe dali, elevando e inaugurando o paraíso, juntamente com quem? Com o ladrão na cruz, pois o Senhor diz, hoje mesmo tu estarás no paraíso. O Senhor eleva esse povo. E aqueles então que não agradaram a Deus, aqueles que não aceitaram a Deus e que foram perversos, esses permanecem no Hades ou no Sheol, um lugar de tormento. Aonde você tem base nisso, pastor Fábio? Lá em Lucas, capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Você vai ver a história de rico e de Lázaro, uma divisão, um abismo aonde acontecia que eles tinham consciência, aonde o rico estava agora num momento de tormento. E Lázaro estava ali agora diretamente no seio de Abraão. Quando a gente entende essa situação, e eu não quero me aprofundar tanto, porque eu não vou ter tempo para explicar tudo isso para você, mas o intuito aqui é deixar um caminho para que você entenda onde que nós estamos na parte da palavra do Senhor. Diante disso, você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando agora a essa carta à igreja de Tessalônica, dizendo que, para que não, porém, andais ignorante referente aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram, aqueles que estão com o seu corpo agora dormindo, né, aqui na terra, sendo que a alma e o espírito voltam ao Senhor. Então nós precisamos entender isso. Essa é a direção do Espírito. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, não sejais ignorante, conforme aqueles, por exemplo, que não têm a esperança, conforme aqueles que não foram recriados em Cristo Jesus, que não confessaram o seu nome como o único e suficiente Salvador, e que aonde nós estávamos mortos, lembra lá no período da inocência, Adão e Eva eram vivificados no Espírito, mas morreram no Espírito devido ao pecado. Porém, na carne, morreram aproximadamente 930 anos depois. Agora, nós estamos aqui mortos, sendo guiados pela nossa alma. Mortos aonde? No nível do Espírito. Então, ou seja, você consegue entender que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, durante o período que nós não aceitamos a Cristo Jesus, nós somos guiados pelos desejos da nossa alma e por todas as imagens que nós criamos na nossa alma, e nós aprendemos dessa maneira e somos guiados pelas mesmas. Mas quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador,
há uma alegria e há a vivificação no nível do espírito. O seu espírito que estava morto, agora ele é recriado, trazendo a você agora o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo que no Antigo Testamento habitava sobre nós, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, e o Espírito do Senhor estava sobre Sansão, sobre Salomão, sobre todos esses homens, sobre Saul, por exemplo. Entende? Então, assim, você consegue entender que agora o Espírito Santo não está mais sobre, mas está dentro de nós, habitando aonde? No nível do Espírito. Porque no nível do Espírito, nós não somos corruptível, mas somos incorruptível no nível do Espírito. Porém, o Espírito Santo não pode habitar no nosso nível da nossa alma, porque a nossa alma já foi corruptível. Então, ou seja, ela já está ali, ela já passou pelo pecado, o Espírito Santo não pode habitar ali. Agora, automaticamente, no corpo da mesma forma. Então, Deus, ele é Espírito. João capítulo 4 e o versículo 24. Né? E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, automaticamente, o Espírito Santo ele habita onde? No nível do nosso espírito, trazendo em nós a natureza para que nós possamos agora manifestar tudo aquilo que o fruto do Espírito ele nos traz. Paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. Entende? Então, todo esse fruto do Espírito, ele é manifestado a partir do momento que você se torna imagem e semelhança do Senhor. E como que você se torna imagem e semelhança do Senhor? É sendo recriado em Cristo Jesus, aceitando e confessando com a sua boca como o único e suficiente Salvador. E a partir desse momento você será o quê? Selado com o Espírito Santo, você será vivificado, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, você terá o poder de vivificação no nível do Espírito que estava morto, e agora você consegue entender diversas coisas. A ponto do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: ei, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Há uma esperança para aqueles que dormem, ou seja, há uma esperança para aqueles que morreram em Cristo e que o seu corpo descansa na terra, automaticamente, mas o espírito e a alma já estão com o Senhor no paraíso, imediatamente. Então, diante disso, nós começamos a entender todo esse processo que haverá a volta do Senhor Jesus Cristo, e na volta do Senhor Jesus Cristo, nós teremos aqui então o processo da ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para o quê? Para ter um corpo glorificado diante do Senhor. E sim, a gente está da mesma maneira que no princípio da existência, nós teremos um corpo que será glorificado e que nós poderemos estar transladando de um lado para o outro. Nós poderemos agora estar junto com o Senhor plenamente nas três áreas, e automaticamente a gente vai estar junto com o Senhor para o governo do milênio e automaticamente para a eternidade. Então, a morte não é o fim. E é por isso que o Senhor está colocando através da vida do apóstolo Paulo, e nesse momento aqui, o Espírito está dizendo o seguinte: não tem agora em vós, por exemplo, toda uma tristeza e uma narrativa de tristeza sem esperança para aqueles que você sabe que morreram confessando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A morte não é o fim, porque uma vez que você foi recriado no Espírito, você não apostatando da fé, automaticamente agora você já está pronto para a eternidade, porque você no nível do Espírito já está na eternidade. E não é à toa, por exemplo, que é falado em Colossenses capítulo 1 e o versículo 13, que nós fomos transladados de um reino de trevas para um reino de luz. Transladado de um reino de trevas guiado pela nossa alma para ser agora transladado para um reino de luz, amado. Aonde nós não somos mais escravos dos nossos desejos da nossa carne. Aonde nós não vivemos agora como os outros vivem, sem esperança. E é isso que o Senhor está colocando aqui para nós. Porque diz o seguinte ainda mais, olha o versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com ele dormem. Ou seja, da mesma forma
que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, haverá o tempo que acontecerá isso conosco também. Porque olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois de nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que alegria, amados. Então, a morte não é o fim. Há uma esperança, há um projeto para o amanhã, para a eternidade. E o que eu quero dizer para você? Para que você possa estar cada vez mais firme diante da palavra do Senhor. Essa firmeza da palavra do Senhor é que te traz a estrutura e uma esperança, que a morte não é o fim e que você não precisa estar desesperado, porque haverá um encontro sim com seu filho, haverá um encontro com a sua mãe, haverá um encontro com a sua avó, com o seu tio, haverá um encontro com o seu pai, haverá um encontro novamente para aqueles que morreram em Cristo Jesus. E nós, os que estivermos vivos, além de sermos arrebatados, também necessitamos estar agora caminhando na vontade do Senhor, né? Manifestando a natureza do Senhor, entendendo da sua palavra, para que nós possamos estar junto com os mesmos que já dormem. Então, diante disso, olha só o que 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 1 vai estar falando para nós, que diz assim: porque sabemos que nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. Sim, enquanto estamos nesse tabernáculo, gememos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. O que significa isso? Né? Porque sabemos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, se nós morrermos aqui com essa casa terrestre, ela se desfazendo, temos de Deus considerado o quê? Um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas no céu. Ou seja, haverá um corpo glorificado, porque se essa casa terrestre se desfizer, haverá um corpo glorificado para nós. Por que se desfizer? Porque nós temos ainda, nós vivos agora, a chance ainda do céu se abrir e sermos arrebatados vivos com o Senhor, tendo então uma glorificação do nosso corpo e automaticamente considerando essa casa aqui como um tabernáculo terreno que é corruptível, mas nós vamos nos revestir de algo incorruptível, que será um corpo glorificado para nós podermos estar diante do Senhor. Olha só, sim, enquanto estamos nesse tabernáculo, gememos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Sim, enquanto estamos na nossa carne, na nossa alma, nós gememos por quê? Porque no nível do Espírito nós queremos a nossa casa espiritual para estarmos junto com o Senhor, para não sofrermos nenhum tipo de tentação em relação a algum desejo do nível da nossa carne ou do nível da nossa alma. Então, com isso agora, nós vamos estar junto com o Senhor numa casa, não numa casa, perdão, mas num edifício, né? Não feito por mãos humanas, mas pelo Senhor. Haverá um corpo glorificado para nós, haverá então a possibilidade de estarmos agora num corpo incorruptível. Olha o versículo 3. Se todavia formos achados vestidos e não nus. O que significa isso? Nus significa nós estarmos no pecado, sermos pego, desprevenido, por exemplo, quando o céu se abrir. Mas se tivermos vestidos, o que é vestido? Honrados, estivermos agora fora do pecado, estivermos agora tendo uma vivência em Cristo, imitando a Cristo aqui na terra, nós vamos estar junto com Ele. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimido, porque não queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, ou seja, aquilo que é mortal, nós queremos que seja absorvido pela vida. Aquilo que é corruptível aqui na terra, que são a nossa alma e o nosso corpo, seja absorvido pelo incorruptível. Então, ou seja, nós vamos estar junto com o Senhor, celebrando um tempo maravilhoso diante dele. Diante disso, eu quero deixar essa mensagem aqui de consolo para você, para que você possa entender que a morte não é o fim
e que há uma esperança na sua vida de você ainda rever os seus familiares na eternidade com Cristo Jesus. Por isso, nos mantemos firmes agora pela fé, porque a palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé. Eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e que você possa estar agora se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e se você está junto conosco aqui, compartilhe, dê like e nos ajude a propagar mais e mais o Evangelho do Senhor. Um shalom.